Adolf Hitler foi um grande líder do nazismo e responsável por um regime de terror que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial e fez seu país realizar o Holocausto. Der Angriff Steiners war Befehl! Adolf Hitler é um dos grandes nomes do século, assim como um dos grandes nomes da história. O nome Hitler, porém, não ficou conhecido por feitos positivos, mas pelo fato de o austríaco ter comandado um regime tirânico que mergulhou a Alemanha no ódio e foi responsável por mobilizar o país com povoações de Hitler como líder do nazismo. O governante da Alemanha levaram ao mundo a Segunda Guerra Mundial. On February 10, Hitler makes his first speech as Chancellor in Berlin. Genocídio da história e do Holocausto. Nascimento e a juventude de Hitler. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Hitler foi o quarto filho de Alois Hitler e Clara Poser. O primeiro sobrevivente à infância dos outros três havia falecido. Seu pai era um respeitado funcionário público que trabalhava em um posto da alfândega. Por conta disso, Hitler permanecia a uma família de classe média, a qual possuía uma condição financeira bastante saudável. Os historiadores sempre relatam a dificuldade de se obter informações precisas relacionadas à infância de Hitler, justamente pela dificuldade de confirmação e veracidade da informação. Além disso, os historiadores encaram os relatos de Hitler sobre a sua própria infância como bastante desconfiados. De forma, os pais de Hitler morreram enquanto ele estava na adolescência. O pai de Hitler, Alois, faleceu em 30 de janeiro de 1903, após um mal súbito, e sua mãe faleceu de câncer em 21 de dezembro de 1907. Os biógrafos de Hitler falam que demonstrou carinho em vida apenas de relações à sua mãe. A morte do pai colocou a fim numa parte conturbada da infância e adolescência de Hitler, pois o pai queria que seu filho, o próprio exemplo, tornando-se funcionário público, um ofício respeitado e com bom salário na época. Hitler, por sua vez, desejava ser artista. As diferenças entre pai e filho transformando-se em briga constantes. Com a morte do pai de Hitler, abandonou os estudos e mudou-se para Viena, capital da Áustria. Lá em Viena, Hitler tentou ingressar na Academia de Belas Artes da cidade, mas teve sua aplicação rejeitada por 2 vezes. Depois disso, Hitler seguiu a vida de desocupado, pois não trabalhava e não fazia questão de encontrar emprego. Vivia à custa de um empréstimo que obteve da sua tia, da pensão que recebia após a sua morte, sua mãe, e da herança que recebeu. Hitler na Primeira Guerra Mundial. Em 1913, Hitler mudou-se de Viena para Munique e no ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, voluntários para o exército alemão. A partida de Hitler para a Alemanha aconteceu após receber a sua herança por parte de seu pai, uma quantia total de 819 coroas, uma soma considerável na época, e também porque ele estava fugindo do alistamento militar na Áustria. No exército alemão, Hitler assumiu o posto de mensageiro e teve desempenho destacado, recebendo por 2 vezes ações importantes do exército alemão. No que se refere patente, Hitler nunca superou a patente do cabo mais alta. Ele permitia para um estrangeiro no exército alemão. A associação de Hitler com o movimento do extremo-direita na Alemanha considerou-se após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Hitler estava na enfermaria vítima de ataque de gás austrado. Se fodeu! Quando os alemães assinaram uma condições com franceses e ingleses, ele nunca aceitou a derrota que os alemães sofreram e aderiu à teoria da conspiração. Uma das teorias da conspiração que Hitler aderiu e que foi muito forte na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial
e foi teórica da punhalada nas costas. Essa teoria afirma que a derrota da Alemanha havia sido parte de uma conspiração de socialistas e judeus para sabotar a Alemanha na guerra. Essa teoria conspiratória foi explorada por movimentação da extrema-direita entre os nazismos. Trajetória política de Hitler. O crescimento da carreira política de Hitler relacionou diretamente com os acontecimentos da Alemanha. 1938, Adolf Hitler estava no poder há 5 anos na Alemanha, instaurou o Terceiro Reich, um regime totalitário baseado na personalidade carismática da pessoa que fez chamar Führer, e do nazismo, doutrina fascista fundada na Alemanha. No pós-Primeira Guerra, os países saíram em Primeira Guerra derrotando e humilhando pelos seus adversários a sair da Alemanha, com conflito resultou de uma revolução inteira. Essa República Alemanha ficou conhecida como República da Weimar e foi governada pela Sociedade Democrática em um partido centro-esquerda da Alemanha. Essa primeira experiência democrática da Alemanha foi extremamente conturbada por causa dos efeitos da guerra. Para começar, havia citado sentimentos de traição, referência a redições dos países conduzidas pelo socialismo democrático. Após a guerra, a humilhação que os pais sofreram, o Tratado de Rebeliância gerou um forte enriquecimento na sociedade alemã. Além disso, o efeito da guerra na economia da Alemanha foi descartado e arrastou o país à maior crise econômica da sua história. Nesse cenário de ressentimento com a sociedade democrática, com os vencedores da guerra e do desespero por causa da crise econômica de espíritos de Hitler, a partir de 1919, Hitler passou a integrar o Partido dos Trabalhadores Alemães, o partido conservador que tinha relatório nacionalista. Com o tempo, a influência de Hitler dentro do partido foi de crescimento a partir do mundo. O seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nesse momento, a influência de Hitler ainda era iminente, tanto que só em 1921 Hitler tornou-se líder do partido. De toda forma, o programa inicial do Partido Nazismo foi escrito por Anthony Blackes, o primeiro líder do partido, por Hitler. O historiador Alan Kellner afirmou que o programa inicial do partido contava com as seguintes propostas: exigência de uma Alemanha maior, com mais terras e colônias, restrições contra os judeus, negações da cidadania e arrependimento da escravidão, dos lucros físicos, dos lucros de guerra, forma agrária, proteção da classe média, perseguições dos espetaculares, regime da imprensa. Foi essa época que Hitler descobriu um grande talento, a capacidade de discursar em frente a multidões. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Além disso, o sucesso do partido, a capacidade de conveniência do discurso de Hitler era tão grande que, em cerca de 1 ano e meio, o partido aumentou seu número de 190 para 13.300. Foi seu papel no crescimento do partido que fez alcançar a liderança em 1921. Em 1923, Hitler coordenou uma tentativa de golpe na Baviera, estado do sul da Alemanha, que foi o braço dos movimentos conservadores de extrema-direita. Essa tentativa de golpe, conhecido como Putsch da cervejaria, e fracassou quando a força do partido de Hitler foram despencadas pelas forças do governo de Adolf Hitler. Foi preso e acabou ficando 1 ano na prisão. Foi na cadeia que Hitler escreveu um livro que se tornou o guia
ideológico do nazismo, Mein Kampf. Apesar disso, declarações contra os judeus e contra o marxismo já havia sido registrado em outros momentos. A primeira declaração antissemita de Hitler, de que os historiadores têm registro, é de 1919, a primeira declaração antissemita de 1920. Após sair da prisão em 1925, Hitler começou a trabalhar na reconstrução do Partido Nazista. Apesar do discurso radical, atuou para conseguir alcançar o poder da Alemanha pela via democrática. Desse momento em diante, o nazismo tomou uma série de ações para aplicar suas influências sobre a população e atrair os membros. O historiador Lionel Richard, por exemplo, fala que o nazismo cria uma série de associações para atrair pessoas. Segundo Lionel Richard, pouco a pouco os nazistas se esforçam por trás da população por meio de uma rede de organizações destinadas especificamente a cada categoria social. Em julho de 1926, nasce a Juventude Hitler. Desculpa aí, galera, acho que é Hitler, uma coisa assim, desculpa meu inglês, tá muito bem. 6 meses mais tarde, uma associação dos estudantes nacionais socialistas surge uma universidade. Em 1928, cria-se uma liga de combate pela cultura alemã, destinada a profissões artísticas sob a direção de Alfred Boser. Associações animadas por Elisabeth Zeng, promovida respostas pelas questões femininas na direita do Partido Nazista. A partir de 1927, uma política sindical surge aos operários lançados com pouco sucesso, o intermediário da organização das células da imprensa. Por meio de medidas com essas movimentações, a partir dos seus discursos políticos, que prometia uma Alemanha forte novamente, e criava bodes expiatórios como um grande responsável por todos os males na Alemanha. Hitler teve bastante sucesso após garantir a cidadania à Alemanha em 1932. Ocorreu nas eleições presidenciais do país. Nessa eleição, Hitler concorreu diretamente contra o Paul Rüder, um militar alemão muito conhecido por líder as tropas alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de ter sido derrotado da Previdência, Hitler saiu fortalecido após conseguir segurar-se como um dos grandes nomes políticos da Alemanha. Galera, é só isso aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Um vídeo bem informativo. Galera, já sabe o que fazer, né, galera? Deixa o like, galera, se inscreve e ative esse sininho, galera. Infelizmente, o YouTube, galera, não tá recomendando meus vídeos. Vai arrombar! Não sei o que tá acontecendo. Galera, peço a você também, galera, compartilhe no Facebook, galera, no Instagram, no WhatsApp. Inclusive, galera, também ajuda muito no grupo de família do WhatsApp, galera. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!